tarde, 1h06. O Sala de Redação está entrando no ar no dia que o Internacional apresenta jogadores por atacado. Vamos lá, pesquisa interativa. Quem deverá ser, na sua opinião, o centroavante titular do Internacional? Será o Michael, será o Romero, será o Alemão, será o Caldorini, será o David? O Internacional hoje tem 5 centroavantes, tá? E a pesquisa interativa que você vem no Twitter com @esportesgzh e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH para calcar e argamassa confie na FIDA e Tintas Killing, a tinta gaúcha. André Silva no Beira-Rio. E, Pedro, nesse momento está falando o William Thomas, que é o executivo do Inter, sobre a contratação do Michael, e logo depois do Thomas, já o atacante do Internacional é quem vai se manifestar. Muito bem, voltamos em seguida então. Leonardo Oliveira, tá chegando gente que não... Se tu passar ali na frente do Beira-Rio, eles te contratam, hein, Leonardo? Pô, eu era centroavante também no Colégio Padre Rambo ali. Bom, claro, me lembro. Jogava bem, fazia meus golzinhos. Mas, Pedro, o Inter foi ao mercado e ontem me intrigou muito porque a gente tinha falado já do Michael, o Romero foi uma surpresa e o Inter trouxe 2 centroavantes numa atacada. E aí eu fui atrás para tentar entender, né? E o que faz o Inter? O Inter oferece um menu completo de camisa 9 para o Mano. O Inter traz um centroavante de movimentação, um cara que ataca espaço, um cara que sabe construir o jogo, tabelar, que é o Romero, e traz um 9 de área, aquele cara assim, de pivô, de presença de área, que se dá muito bem ali naquele retângulo, que tem bom arremate, que é jovem. Então ele está oferecendo para o Mano os 2 tipos de centroavantes, para juntar aí com o alemão, né, e o Mano, na conversa que ele teve de manhã com os repórteres, numa conversa informal, ele trabalha muito a ideia de que o alemão é um cara que precisa de lapidação, que é um cara que precisa de ajustes, que é um processo um pouco mais longo. Ele admite que o alemão é o titular, não tem como ser diferente, mas hoje o Mano tem alternativas para a camisa 9, para todos os tipos. Ontem, Pedro, boa tarde para todo mundo. Quando a gente estava discutindo a questão do alemão, acho que o Guerrinha também estava opinando, e eu disse o seguinte: olha, o Romero, ele é um cara que começou do lado, mas ele se firmou, a carreira dele deu um salto quando o Crespo firmou como centroavante. Por quê? Porque ele dá opção. Ele dá opção, e ainda disse, olha, o Inter vai atrás de um outro centroavante, né, um jogador mais de área, porque é isso que o Inter precisa, tendo Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Ele precisa de opções para atacar melhor, e foi isso que o Inter fez. Nesse momento, Pedro, para responder objetivamente a nossa interativa, tem que ser o alemão, porque eu acho assim que existe e é meu também, tá? Existe um certo, assim, em algum momento, preconceito até em alemão, assim, até onde ele pode ir. Parece que a gente um pouco duvida, né, de que ele possa evoluir. Ele veio do Novo Hamburgo, né? É, isso. E aí a cada jogo eu disse várias vezes, cada jogo ele cresce, não esquece, né? Não, é isso. Eu acho que é precisamente isso. Eu acho que até como prêmio a esse esforço desse jogador que está evoluindo, ele tem chute de fora da área na trave, ele tem chute fora da área gol. Acho que foi o Léo que referiu ontem, né? Ele jogava mais dentro, agora já está saindo mais para os lados. Ele tem passe para gol pela esquerda, passe para gol pela direita, tem pivô. Eu acho que ele tem que ser o titular, por uma questão de campo, até de justiça para o alemão, sem preconceito, ele tem que ser o titular. Porque senão fica assim o alemão, né? O alemão vai lá, chuta uma bola na trave, Bagé, um gol de fora da área, e no outro dia chega 2 centroavantes. O cara dá um nó na cabeça dele, né? Mas pode até bater, boa tarde, Pedro, abraço em todos, pode até bater no alemão nesse momento a busca de outros concorrentes. Aí a gente vai ver a personalidade dele também como mais uma sombra e sai. Então vou mostrar para os caras que estão chegando que a 9 é minha. Porque dentro de campo ele prova isso. A vida de clube grande é assim, sem né? comparar, jogador. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos do Sala. José Alberto Andrade, que prazer, Zé Alberto. Estou de volta nessa boa tarde, Pedro. Top of mind. Top of mind. Exatamente. É demais, é top of mind. Não, mas olha aqui, deixa eu falar para você o seguinte, ó. Pedro. A RBS, ela foi considerada a empresa que as pessoas gostariam de trabalhar, em primeiro lugar. Segundo, a RBS está entre as 5 maiores empresas do Rio Grande do Sul, segundo a lembrança das pessoas. Ou seja, que empresa que nós trabalhamos, né? Vai começar. Vamos lá, André, vamos ouvir o novo centroavante do Inter. Isso, vamos ter agora a manifestação, então, do Michael. Vai começar a entrevista coletiva do novo reforço do Internacional. Tá ligado. Então vamos lá. Michael, boa tarde, bem-vindo aqui a Porto Alegre. Aqui bem à tua frente aqui. Tô louco para fazer
aquilo que tu perguntou para nós ali. Tu me bateu mesmo. Cara, seguinte, a gente te conhece e te conheceu vendo jogar lá no Sport Recife, lá, né? E que te fez ir pro futebol italiano. Então eu queria que tu falasse pra gente sobre o que não deu certo na tua avaliação lá na Itália, né? Se é que não deu certo alguma coisa, enfim, e aí, por isso que eu quero te ouvir. E ontem, conversando com o teu empresário, ele disse assim, Imperador tá chegando. Onde é que veio esse apelido, essa questão do Imperador, né? Como tu era chamado pela galera lá? Primeiramente, boa tarde a todos. Então, cara, no Sport Recife, eu fui criado lá, tive bons momentos, graças a Deus, e acabei tendo a oportunidade de ir para a Europa, com a equipe italiana, uma equipe que está estruturando lá. E quando eu fui contratado, tinha uma comissão. E assim que eu cheguei, essa comissão tinha a aval, assim, que me levou. E aí, recém que eu cheguei, mudou de comissão. E infelizmente a gente sabe como é que é o futebol. Acabei não tive muitas oportunidades como eu esperava. Lógico, é questão da adaptação. Passei algum tempo para me adaptar, mas quando eu já estava adaptado, não entendi o porquê que eu não estava entrando em algumas partidas, mas serviu para mim foi de aprendizado. Saí novo também, pude aprender muita coisa, algumas experiências, então acho que isso me ajudou bastante. E sobre a questão do Adriano Imperador, é até uma brincadeira também com o pessoal, com o torcedor lá do esporte, pela força física, algumas características, mas nenhuma comparação, não, é só um jeito carinhoso que a torcida me chama também. Boa tarde, Micael, tudo bem? Tudo bem. Chamou a atenção há poucos dias uma declaração do presidente lá da Salernitana, da Itália, fazendo algumas críticas a você por conta da sua condição física e que, entre aspas, você não teria respeito pelo seu trabalho. Como é que você recebe esse tipo de declaração do mandatário do clube que você estava antes de vir aqui para o Internacional? Não, eu fico tranquilo, porque eu sei que algumas coisas a gente não pode controlar. Eu acredito que tudo está nas mãos de Deus, então é algo que eu realmente não me afetou. Então, assim, é a opinião do presidente, né? Tenho que respeitar a opinião dele também. Mas eu sei o que realmente aconteceu, por que eu passei. Então, assim, a minha consciência está limpa. Claro, tive alguns erros, mas minha consciência está limpa. Eu sei que eu fiz muita coisa boa também, né, nesse período. Então, trabalhar. Estou com foco total aqui já no Inter, que é um clube, cara, que me recebeu muito bem e pretendo estar bem fisicamente e tecnicamente o mais rápido possível para estar mostrando meu futebol aqui. Micael, boa tarde, seja bem-vindo ao Internacional aqui. Tu é um centroavante mais de área, né, posicional. O Inter joga com um esquema mais móvel, com o alemão. Sim. Hoje como centroavante. Como tu vê essa disputa interna agora com a chegada do Romero, com o próprio alemão, e falar um pouquinho mais das tuas características para o torcedor colorado? Eu venho acompanhando alguns jogos também. A gente vem vendo também que o alemão está crescendo bastante. Eu torço muito, cara. Torço muito de verdade para que ele consiga desenvolver cada vez mais o bom futebol que a gente sabe que ele tem. Então, assim, eu torço demais pelos meus companheiros e só quem tem a ganhar é o clube, né? Então isso é muito bom, a variedade também. Eu sou um cara mais fixo, mas assim como o presidente também falou, e o William também, eu não fico muito só dentro da área, né? Eu venho jogar também. E com esses companheiros que eu conheci também, eu acho que vai ficar muito, muito bom estar dialogando dentro de campo também com eles. São pessoas do bem, estão entrosados e são grandes jogadores. Caio, aqui, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre. Você falou sobre a sua condição física, né? Que quer estar o mais rápido possível dentro da condição física. Qual é a tua condição física atual? Ontem a gente conversou com o teu ex-técnico, Gustavo Florentin, que te elogiou bastante, mas ele relatou que em determinado momento no esporte teve problemas com peso, ficou um pouco acima do peso e trabalhou para recuperar. Esse é um cuidado que tu tem que ter extra na tua passagem aqui pelo Internacional. E como tu está fisicamente hoje? Tem algum tipo de problema de peso ou já está resolvido isso? Professor Gustavo Florentin é um cara que eu gosto muito no futebol, um cara que me ajudou muito, porque foi um treinador muito importante para a minha carreira, principalmente você falou aí, pela parte física também, mas o meu histórico na parte física é mais quando realmente estava nas férias, então tinha uma mentalidade diferente, aconteceu alguma coisa, infelizmente às vezes aconteceu algum erro nas férias, mas durante a competição meu peso sempre está regular. Então, infelizmente eu
Acabei passando por isso na Salernitana. Estava voltando de férias, né? Assim, eu não entendi também o porquê disso, mas igual eu te falei, estava de férias, né? Assim, o nosso período. E aí eu sei que realmente eu errei, mas eu sei também que eu perco peso muito rápido e já chega a minha condição física perfeita em pouco tempo. Quase 100%. Acho que alguns dias eu já estou à disposição do professor, assim como o pessoal lá está me dando um amparo muito bom. Então, estou muito feliz, muito sentindo confortável. O pessoal está me deixando em casa mesmo. Então, acho que o mais rápido possível a gente está podendo ajudar o Inter aí. Mikael, boa tarde, bem-vindo ao Inter. Queria te ouvir um pouquinho, né, porque a gente escutou os dirigentes falando muito da vontade dos jogadores, os dois que estão sendo apresentados hoje aqui, de vir ao Internacional. O que você sabe do Inter? Como é que foi o primeiro contato com o Mano Menezes, com o elenco do Inter, para que você manifestasse esse desejo de estar aqui e voltar, né, já que você foi bem no esporte, fez vários gols, voltar ao futebol brasileiro e dar o resultado? Então, cara, o Inter a gente sabe que é uma equipe, um clube que dispensa comentários, né? Um dos maiores do Brasil e do mundo. Então, eu aprendi isso desde moleque. Porque eu nasci no Maranhão, mas eu fui embora com 6 meses para o Mato Grosso e nessa cidade minha que é pequena, tem mais ou menos 12 mil habitantes, só tem gremista e colorado, cara. Só colorado e gremista. Então, assim, eu já aprendi desde pequeno essa rivalidade e o tamanho do Inter no futebol brasileiro e mundial. Então, assim, na hora que surgiu essa oportunidade, que o pessoal veio falar comigo, o presidente também, e o William também, cara, eu meio que não pensei 2 vezes. Eu falei, cara, é uma grande oportunidade, o pessoal está confiando em mim. É um clube que, não tem nem comentar, um clube que gigante. Todas as partes aí. Então, é um sonho na minha carreira. Também um cara que ficaram muito feliz é um amigo meu, radialista, né, que ele acabou falecendo, é um colorado. Sabe onde ele estiver aí, é um colorado. Então, assim, eu fico muito feliz por ele também, né? Cara, muito amigo meu. Mikael, aqui na frente, aqui. Você veio de uma torcida que ela é exigente, que é a torcida do esporte. Sim. E agora você veio para uma outra torcida, numa camiseta muito mais pesada e muito mais exigente. Como é que você está preparado para abraçar a torcida e a torcida te abraçar? Eu gosto Eu gosto disso, cara. Eu acho que é isso que mantém a gente atento, vivo. Lógico, a gente tem que saber lidar com as críticas, mas eu acho que isso é importantíssimo, porque sem isso a gente não evolui, né? Então, é um clube que tem uma massa gigante. Então, fazer tudo, poder ajudar dentro de campo para poder conquistar o torcedor. E é um clube que está sempre disputando títulos, né, cara? Onde qualquer competição que ele entra, tem que pensar em ser campeão brasileiro, sul-americana, como está bem nas 2 competições, então tem que pensar em ser campeão sempre. Aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Inter. Ontem, uma página do esporte fez uma publicação com alguns gols teus, alguns lances, e na legenda tem potencial para ser ídolo do Internacional. Tu te vê com esse potencial também? Eu vejo potencial de conquistar as coisas aos poucos, mas tudo que eu faço é de coração. Então, assim, a torcida ela sabe que quando eu entro dentro de campo, eu deixo o meu melhor, faço de tudo para sair de lá desgastado, deixar o meu melhor. Então, acho que isso vai conquistando o torcedor e a gente acaba conseguindo nossos objetivos também, para mim e para o clube principal. Encerrada a entrevista coletiva. Valeu, obrigado, Mikael. Encerrada a entrevista coletiva do um dos novos atacantes do Inter, né? Que é o Mikael, porque camisa 32, aliás, ele vai vestir. O Romero, que foi apresentado antes, será o camisa 9 e o Mikael, camisa 32. Falta ainda o Inter oficializar e apresentar também o Everton, né? O lateral direito, que está vindo do Vasco da Gama. Aliás, Pedro, deixa eu fazer um relato breve aqui, fiz em Esportes ao meio-dia. Importante. Pela manhã a gente conversou com o Mano Menezes. Ele veio conversar com a gente, falar do frio, enfim, bateu papo. O Mano é daqueles treinadores da moda antiga, que tu ainda para e conversa, não precisa da entrevista formal. E no bate-papo, e aí, claro, ele sabe o que ele vai e o que ele não vai dizer, evidentemente. A gente conversou com ele, os repórteres aqui, sobre vários assuntos e colocamos também questões pertinentes ao dia a dia, que são importantes, como, por exemplo, né, o jogo de domingo e esses jogadores que estão chegando aqui. Vou começar pelos jogadores. Mikael, segundo Mano, jogador que faz um bom trabalho de pivô, tem bom arremate, jogador de área, né, e que ele queria um jogador com essa característica. Por quê? Porque o Romero, que ele está trazendo, é um jogador que tem uma característica semelhante à do alemão, de jogar em transição, são as palavras do Mano. O Romero, inclusive, aqui na entrevista falou muito sobre o Hernan Crespo, que o Diogo e o Léo estavam citando anteriormente, que com ele teve, a expressão foi dele,
dele, do Romero. Ele teve um clique, né, que é uma virada de chave, enfim, na sua carreira, porque ele aprendeu a ser um jogador de área, um fazedor de gols, com o Crespo como seu treinador, o ex-centroavante da Argentina, lá no Defensa e Justiça. E o Mano disse o seguinte, aí eu perguntei, tá, mas e o alemão é o quê, na tua visão desse bolo todo? Ele disse, não, o alemão é um jogador de transição, como é hoje o Romero, hoje é meu titular, os dois que chegaram terão que provar em treinamentos e jogos quando entrarem que tem a condição de se tornarem o titular, né, da função, porque por enquanto, né, o alemão é meu titular, vai inclusive começar o jogo domingo, ele já avisou, disse, olha, pelo que ele jogou contra o Palmeiras, não tem como não escalá-lo no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí, sobre o jogo também, confirmou as voltas dos laterais, que é importante, confirmou que o Moledo não joga, o Moledo voltou a sentir o joelho no treino de ontem, deu um chute que acabou pegando meio que o chão junto com a bola, então vai ser preservado, fica de fora, e o Mano lamentou muito isso, porque o Moledo seria jogador para combate físico ao Hulk, expressão utilizada inclusive pelo próprio Mano nesse bate-papo que a gente teve. Deixou em aberto a dúvida lá entre o Wanderson, o Pedro Henrique e o Maurício, mas o Pedro Henrique deve estar perdendo a posição no time. Muito bem. Guerrinho, o que dizer disso, Guerra? Pedro, eu precisava saber, porque eu tenho uma informação que o Micael chegou bem acima do peso, vai demorar um pouco. Então, e olha, o Micael, eu falei nele no ano passado, quando vi jogo do Sport, eu digo que tá aí o centroavante. Mas parece que é um problema inerente a ele. Né? Hoje me disseram até assim, me usaram uma... Hoje ele tá Walter. Então vai ter que perder peso. O visual aqui, Guerrinha, vai precisar de um tempinho. Não é para agora. Não, que eu estou bem informado sobre o Micael. Ontem eu falei aqui, o Micael estava em Porto Alegre fazendo exame. Né? Mas o alemão é o titular. Quando o Micael estiver inteiro, joga o Micael. Nem conhece esse gringo aí. O gringo é o terceiro reserva. O gringo vai ficar esperando, veio conhecer Porto Alegre, vai ficar no banco aí. É Micael, depois alemão, depois o gringo. Mas é bom, né? Ter fartura sempre é bom. Né? Quem tem 3, daqui a pouco tem 2, daqui a pouco quando tem 2 tem 1, não fica sem nunca. Foi boa a escolha do Micael. Agora tem que torcer pro Micael entrar em forma logo aí, né? Parece que vai ser um pouquinho demorado, não vai ser tão rápido como se imagina. A entrevista acabou sendo pontuada por isso, né? Muitas perguntas sobre o peso que ele sofreu na Itália também. E ele é sincero. Exatamente, ele foi sincero. Ele disse, olha, errei nas férias, né? Talvez até tenha mais problemas em relação a isso, mas o fato é que pelo menos nas férias ele disse que, enfim... Ontem eu brinquei com ele, Leonardo, até para me despedir de vocês aqui, a gente liberar a sala também. Eu brinquei com ele, né? Eu quero fazer aquilo que tu perguntou, porque ele na chegada, ele chegou rindo aqui, olhou para nós assim, vocês estão com fome, já almoçaram? Aí a gente riu, todo mundo na sala, e eu gritei, leva ele no Dipaolo, e eu disse assim pra ele, Pedro, tô louco pra ir lá, mas precisamos fazer a entrevista antes. Ele é um atacante com fome, ele ataca, né? Já tem a saída, bota atrás do gol do adversário uma carrocinha de cachorro quente. Ele vai sair correndo pra lá toda hora. Agora, sabe ontem eu conversei com ele, com o Zé, ontem eu conversei com o João Vitor Amorim, que é nosso colega da Rádio Jornal do Comércio lá de Recife, e é nosso ouvinte, diz que escuta de noite no Spotify, o Salas, que de noite está em casa, está escutando o Sala lá em Recife. E eu perguntei do Micael e tal, e até ele me mandou um recorte do áudio de uma entrevista que ele fez, um especial lá no final do ano com os centroavantes dos times do Recife, e o Micael admite que ele tem esse problema, que é algo que no esporte cobravam muito dele, que ele precisa sim se cuidar. Esse jogador ele tem uma trajetória curiosa, ele mencionou ali que ele nasceu no Maranhão, ele é de Bacabal, mas ele cresceu, foi com meses, para o interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Cláudia, 600 quilômetros de Cuiabá. E ele estava em Bacabal, e aí os caras disseram, vai ter uma peneira do esporte, aqui ele estava nas férias, e ele não deu muita atenção. E aí na matéria do GE. Globo tá assim, vai ter lanche, ele, opa, aí ele vai e passa, em 10 minutos da peneira ele passa. Então ele tem essa questão com a comida, que é algo que atrapalhou ele lá na Itália, ele estava sozinho lá, ele sai, né, de uma estrutura de Recife, do esporte, onde ele era ídolo, vai para a Itália, um outro país, e aí é um jovem, mas é um ponto de atenção, e ele admite isso. Ele disse que nessa entrevista que o João me mandou, ele disse, eu voltei da pré-temporada e já perdi 5 quilos.
Ou seja, ele ganha peso muito rapidamente. E ele é um jovem. Hoje, ele consegue dar conta disso, mas com o tempo a gente não consegue, Dificulta, né, Bagé? né? Na entrevista agora, Mas ele Léo, na entrevista ele admitiu eu que... destaquei a parte da sinceridade, porque, poxa, e claro, ele também, como ele disse, ele tá vendo um sonho, tá chegando num clube grande e tudo mais. Porque geralmente o cara foge disso, né? Pois é, essa e é a... ele não, ele ia respondia, só ele errei realmente. E na comparação que até se citou... Vai ter que cuidar das férias dele, né? Não, nesse negócio que citou o Walter, eu vejo uma vantagem, ou ouço uma vantagem do Mikael para o Walter. O Walter, a gente acompanhou o surgimento dele, até pela criação do Walter, pela dificuldade. Ele tinha, além da dificuldade de se expressar, o Walter era possuidor assim, de uma ingenuidade até profissional, sabe? O Walter não era um bad boy, mas ele tinha era um histórico familiar que era mais complexo. Exatamente. Pra ele lidar com a vida me pareceu profissional que o Mikael é muito mais consciente, a vida o tornou mais consciente das próprias limitações, dos próprios problemas e dos caminhos de solução e de quanto ele depende disso. Então, me parece que o Mikael, para digamos que ficar livre desse problema ou controlá-lo, ele tem uma estrutura pessoal que o Walter talvez não tenha tido ao longo de uma carreira que ele jogou fora, e jogou fora é muito fácil de dizer, mas que ele não pôde sustentar. Eu lamento muito pelo Walter, não talento tinha, né? Talento e uma personalidade legal, cara. O Walter não era um antiprofissional. O Walter era um cara do bem, né, Zé? Exatamente, é isso. Não foi o cara que jogou fora a carreira, e não. Outra, o Walter sempre foi assim. Teve uma época que o meu irmão, o Ronaldo Rangel Bagé, foi técnico do Sub-20 do São José e do profissional. Ele acumulou os dois times. E é ele que sobe o Walter pro profissional. E o Walter já desde moleque tinha a qualidade e já a dificuldade com peso. Porque o Mikael, nos outros assuntos, ele mandou muito bem. A questão, por exemplo, do Imperador, ele já rapidamente ele tirou fora, não, já matou na raiz com educação. Ele lembrou que ele lá na cidade dele, no interior, era Grenal, tinha rivalidade, mandou um abraço pro radialista que era colorado. Ele foi bem na entrevista. Ele parece ter mais estrutura para saber reconhecer o que não está certo e o que tem que melhorar. E que isso, a gente sempre falou do Walter e fazia, os mais antigos vão lembrar bem do Inter, a comparação inevitável que se tornou para mim quase que perfeita, infelizmente, com o Claudio Miro, né? O Claudio Miro, ele tinha talvez os mesmos problemas do Walter, não só com o peso, mas de estrutura pessoal. Assim, o Claudio Miro, figura maravilhosa que a gente conviveu até o fim da vida dele, precoce demais. Fazer matéria do Claudio Miro com o Walter. Tudo foi precoce negativamente do Claudio Miro. Ele abandonou uma carreira brilhante precocemente e a vida ele acabou saindo também precocemente. É que tem algo, Zé. Eu tava vendo os lances do Mikael ontem, né? Até para entender por que o Inter tinha buscado 2 9s e tal. E ele é um jogador de uma agilidade pro tamanho dele, porque ele é claro, tem momentos que ele tá fora, a gente percebe que ele tá acima do peso, mas a formação física dele é de um jogador grande, né? E falam do Imperador lá em Recife, não é por ele jogar tanto quanto o Adriano, mas pelo tipo de jogo. Pelo tamanho, né? Pelo tamanho e pelo tipo. Ele é aquele cara de força, de partir para cima do zagueiro, de ganhar na imposição, né? Mas ele é ágil. Porém, ele precisa ter consciência, ou quem trabalha com ele, de que hoje ele tem 22 anos, talvez com 25 ele já não consiga. E o excesso de peso castiga muito a articulação, joelho, tornozelo, e isso cobra um preço e encurta a carreira. A recuperação também é mais lenta, né? De um jogo para outro, né? Exato. Eu vi especialistas falando, teve uma foto do Walter, o Walter jogou lá em Manaus, num time de Manaus, né? É o Amazonas, eu acho. Amazonas, isso. E o Walter, o Walter tava... obeso. Com perna de marido. Sim, né? ele não conseguia se movimentar assim e aí, no dia a dia. Eu vi um especialista comentando assim, olha que é um crime que se coloque um atleta a jogar com esse peso, porque ele vai ter complicações no futuro para caminhar. Porque isso sobrecarrega articulações, joelho, tornozelo, enfim. Tomara que o Mikael, ele me parece um cara muito lúcido, muito centrado, e ele é um jovem, que ele corrija isso. Porque potencial, ele tem. É uma situação bem complexa, essa que eu me lembro, Léo, que eu entrevistei quando um preparador físico era do Goiás, na época da gente tratava daquelas questões do Walter, lembra que ele acabou ficando com a namorada no apartamento, enfim. E aí, esse preparador está me dizendo, me foge o nome dele agora, que se ele emagrecesse demais, vamos dizer,
ele teria problemas também, porque esses jogadores eles têm uma compleição física que ela exige um certo peso, assim. Sim, aí o cara perde. O corpo acostuma, né? Não, assim, então... Ele fica fraco demais. Exato. Então, assim, de repente, assim, a gente até de forma leiga olha, talvez ele esteja um pouquinho acima do peso, vamos dizer, né? Mas se ele perder massa muscular demais, ele acaba não conseguindo chutar, aí a compleição física, né? Ele nunca vai ser um cara seco. Exato. Né? Ele a gente chama atarracado. É uma outra régua, sabe, mas pra gente olhar. Ele mesmo assumiu, ele tem facilidade de ganhar peso. Ele até diz que tem também facilidade de perder, né? Mas quando jovem, mas né, o corpo sente, né, Léo? E sente também essa estrutura, né? Tem uma entrevista, Bagé, que ela é maravilhosa, quem puder depois pega no YouTube, do Jô Soares, ainda o programa do Jô na Globo, com o Walter. O Walter tinha chegado no Fluminense. E a entrevista é uma delícia, porque aí eles vão conversando sobre comida e tal, e o que tu gosta, o que tu não gosta. E em determinado momento o Walter disse assim, mas agora no Fluminense eu tô tendo de me readaptar ao futebol como magro. Porque eu me acostumei a jogar acima do peso, e aí o tipo de jogo é outro. E agora mais magro, eu preciso me readaptar, porque eu tenho mais velocidade, eu tenho deslocamento. A dinâmica muda, é interessante, né? O Jô foi um cara que fez um... Por isso, Zé Alberto, quando eu vou lá no Di Paolo, eu vou mais no galeto e menos na massa, mais no radite e tal. O mais na massa. O corpinho sarado, né? Eu deixo pra ir lá no dia que a nutricionista me libera, Pedro, que daí eu como à vontade. Eu vou na massa. Faz bem. Aquele molho de tomate seco. Tu vai ali no laçador, Pedro? Sim, no laçador. Eu às vezes vou a Caxias mesmo. Aí tu vai direto na fonte, ou lá em Bento, ali na estrada. Eu, quando vou no Di Paolo, vou no caixa. Eu não vou no caixa porque eu uso o nome do Pedro. Di Paolo eu vou dentro que era Giuseppe, Pedro. Eu chego lá, falo Pedro. Uma indicação lá. Top of Mind, aí não tem. Agora Top of Mind, pô. Bom, deixa eu lembrar aqui pra vocês, ó. Aliás, tá invicto no Top of Mind, né? O Internacional tá repetindo uma estratégia de muitos anos atrás, eu não me lembro quem era o treinador. O Inter fez um vestibular, não sei se vocês se lembram. Celso Washington, né? Era o Celso Washington, Christian, Robson, Alberto. Que veio, Alberto. Isso. Agora tem Micael, Romero, Alemão, Cadorini. É um vestibular aí de novo. E o David? Não, o David Pedro, o David está aprendendo o hino, tá aprendendo o hino do Inter para cantar. Mas tem uma semelhança, Guerra. E, sabe, aquela hora que entrou a entrevista era o que eu ia falar sobre o Alemão. O Alemão, aprimorando, o Mano está fazendo esse trabalho com ele. Eu tenho 2 casos no Inter que eu não vou comparar jogadores, vou comparar processos. Que são o Leandro Damião e o Christian. Vocês lembram as primeiras partidas, especialmente do Christian? O Christian teve uma partida contra o Atlético Paranaense, que ele entrou um pouco antes do vestibular. Foi um desastre, assim, coisas inacreditáveis que o Christian fez. Ele foi sendo aprimorado, ficou fora do time, depois veio o vestibular, veio aquele Campeonato Gaúcho de 97, o Christian se vestibular é uma expressão do Ibsen Pinheiro. E foi o grande top do vestibular. E o Leandro Damião, ele virou Jesus Cristo. E o Leandro Damião, ele por começar tarde no futebol, quando ele entra no Inter, ele acaba jogando uma final de Libertadores. Ainda como garoto, Leandrão ele era chamado, e daí foi Damião para diferenciar daquele outro centroavante, Leandrão. O Damião, ele tem problemas técnicos, de fundamentos ainda. Ele não teve base. E por isso, e aí ele vai sendo trabalhado e chega ao ponto que chegou. Então, claro, eu não estou cobrando que o Alemão venha a ser o que foi o Damião e nem o Christian, que para mim, imagina o Christian jogando hoje, aquela bola que jogava, ele fazia tudo, ele fazia transição, ele fazia jogada pelo lado e fazia um monte de gol. Muito bem, eu não estou cobrando que o Alemão venha a ser isso, mas eu vejo o processo muito semelhante e acredito muito que o Alemão venha ainda a crescer bastante, se esse é o projeto do Mano e de quem está lá no Inter. E eu acredito mais ainda, Zé Alberto, que quando tiver sujeira, tu bota o Gimo multisuperfícies. Comigo mesmo. Esse é o porque imperador. Sujou, passou, limpou. Esse é o verdadeiro imperador. É um produto Gimo. E quando é Gimo, a qualidade é comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam naquele molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Bom, deixa eu lembrar também que o Grupo IES apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. A gasolina tá cara? Então tá. Vai de Kwid,
com a IESA. Intervalo comercial, nós Minuto voltamos Grêmio, em seguida. Né? Depois a gente vai ter um minuto O Grêmio. Minuto né? Mancini mais para frente. Isso aí é mais para frente. Nós estamos trabalhando mais Vai para ter frente. e vamos falar do Ferreirinha, né? Ele e o Kahneman, que É a são minha dois pauta. expoentes do Grêmio, não conseguem jogar. É a minha Voltamos pauta. em seguida. É isso aí.